Olá, o Hélio Oliveira por aqui, seu coach de produtividade pessoal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem dificuldade ao escrever. Você que se desconcentra rápido ao escrever. Às vezes você precisa fazer uma redação, às vezes precisa criar uma opinião sobre alguma coisa, às vezes precisa fazer, sei lá, um poema, um pequeno texto. E aí você não consegue se concentrar. Começa a fazer, daqui a pouco vai para o Facebook, daqui a pouco abre uma nova janela no navegador. E aí aquilo não anda, ou então você começa a escrever e aí você vê que aquilo não é aquilo que você queria dizer. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, essas escapatórias que você acaba criando, querendo ou não, né, de forma consciente ou não, para poder, às vezes, ser criativo, né? Às vezes o fato de algumas pessoas estarem fazendo alguma coisa e abrir 2, 3 janelas é para poder dar uma esparecida e depois voltar àquilo. Então assim, eu vou te apresentar 2 aplicativos. Aliás, um você já conhece, o outro talvez não, que vai fazer você manter-se concentrado. Não é que ele vai fazer, porque é fácil você pegar e sair da concentração. Mas eles vão contribuir para que você consiga se concentrar por mais tempo, né? Isso porque em ambos que eu vou te mostrar, uma dica é simples, né? Assim, quando você precisar manter a concentração em uma atividade, utilize o modo tela cheia. Né? Se você estiver utilizando o Windows, né, no F11, o F11 na maioria dos aplicativos, ele já abre o modo tela cheia e você fica só com aquela tela aberta. Primeira dica. Segunda dica que você pode fazer é colocar blocos de tempo. Então, olha, eu vou me concentrar nessa atividade por 15 minutos. Joga o celular embaixo da mesa, pede para ninguém falar com você. E é necessário realmente um esforço inicialmente, para que aquilo depois comece a se tornar natural. Então avise para as pessoas, olha gente, eu estou entrando em outro mundo, agora eu preciso me concentrar. E aí, dedique-se nesse período. Eu vou até falar para vocês aqui o nome do outro aplicativo, eu não lembro. Mas eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. Um deles é o Docs, né, o Docs do Google. Ele tem uma função que eu não sabia, que é ao você falar, tem uma opção lá de microfone, que eu vou te mostrar como que faz. Você ativa e aí você fala e ele começa a transcrever aquilo. Eu sabia que isso existia pro Mac, mas não no Google. Não sei se é recente também, enfim. E inclusive eu sabia, né, em algumas pesquisas que eu fiz, que vários livros foram lançados assim. Pessoas foram lá, ativar essa função e foram falando. Naturalmente ele não faz as vírgulas, não faz os pontos, as pausas, etc. E aí depois, uma pessoa para revisar já resolve tudo isso. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade para escrever, mas eu sei falar, né? E aí sempre tem, né, na faculdade tem muito isso, tem um que sabe escrever e um que sabe falar. E é o que sabe escrever, ele escreve aquilo que o outro com palavras não consegue dizer. Então para essas pessoas acaba a desculpa, por quê? Porque ela vai falar e o que ela falar, o aplicativo ele vai reproduzir. E assim, numa qualidade absurda. Eu fiz vários testes e em grande parte deles o que eu falei, o computador entendeu. Certo? Então assim, vamos para a tela do meu computador, eu vou te mostrar rapidinho. É bem simples. Os dois são gratuitos, um deles tem a versão paga, que ele tem alguns outros recursos, mas assim, é muito barato, mas só a versão free já resolve muito. Se você quer um ambiente concentrado, ele tem até algumas musiquinhas para você ter uma questão, né, de os tons binaurais, ondas binaurais, que vai facilitando a concentração, etc. Mas para início, os dois que eu vou te mostrar já vão te ajudar muito a manter concentração quando você precisar fazer algo. Então, como eu falei, texto, artigo, enfim, o que você precisar escrever, que você precisar de uma concentração, faça isso e depois me conta o que você achou, ok? Então vamos lá para a tela do computador. Então vamos lá. Agora a gente está aqui na tela do meu computador. Eu entrei aqui no Chrome, no site do Google, e ele está com essa barrinha preta aqui porque eu entrei como modo anônimo em uma outra conta que eu tenho do Google para eu conseguir te passar o passo a passo do zero, certo? Então você pode vir aqui nos apps, ele não vai estar aqui inicialmente, e você vai lá no outros produtos do Google. Aí ele vem aqui, nossos produtos, ele vai apresentando todos os aplicativos do Google, etc.
Aí vem, organize seu conteúdo. Google Fotos, Google Agenda. Aí ele vem aqui, ó, trabalhe com mais eficiência. Primeiros passos, Google. Só você clicar aqui, usar na web. Aí ele vai ter, nenhum documento de texto foi criado, clique em mais para criar um novo documento. Aí você vai vir aqui embaixo, mais, e ele vai abrir para você começar a digitar como se fosse um editor de texto do Word. Aqui em cima você pode colocar o título do documento e aqui você vai começar a escrever. Como eu falei, digitando F11 ele entra no modo tela cheia e se você quiser depois que você digitalizar, aqui em cima ó, no edição ele tem o visualização. Aí ele tira menos coisas ainda. Então particularmente eu deixo ele assim. E até nos outros editores de texto eu venho nesse inserir e tudo que tiver ticado, inserir, formatar, ferramentas, eu vou tirando. Ah, layout de impressão, eu tiro. Exibir regra, eu tiro. As sugestões, eu tiro. Tiro tudo. Porque daí eu deixo só o layout mesmo do papel em branco para digitar, como se eu estivesse digitando normalmente. E agora eu vou te mostrar a função de digitalização por voz. Olha que legal. Vou apertar ela aqui. Clica aqui para falar. Permitir usar o microfone, naturalmente. E agora eu vou falando. E o que eu vou falando, o Google ele vai digitando. Olha só, ele viu que o Google é uma palavra e já colocou como letra maiúscula. Então assim dá para você ir fazendo os seus textos, dá para você ir fazendo dissertação, dá para você fazer um livro se você quiser assim. E eu vou digitando e eu vou... Digitando não, eu vou falando e ele vai digitando. E assim, se eu não apertar aqui, ele não para. Ó, apertei. Olha só que legal. Gente, vocês não estão entendendo. Olha isso. Eu peguei e falei e ele traduziu tudo. Sabe quando às vezes você escreve, tem dificuldade de encontrar a palavra certa? Quando você vai falando as coisas naturalmente, não vai saindo. E aqui ele deixa perfeito. Depois, lógico, é só você pegar e fazer uma edição. Cara, mas a edição é o último passo de qualquer coisa. Né? Até eu mesmo, quando gravo os vídeos, eu gravo pensando sim na edição, né? Mas assim, a maioria ultimamente não tem sido editado. Mas edição é o que eu deixo por último, né? Enfim, não dá. Se eu for ir fazendo e vírgula, agora vírgula, nossa, gente, não sai, as coisas não saem, realmente. A edição ela é o último passo. E você vai fazendo e ele já vai salvando. Todas as orações foram salvas no Google Drive. Então, beleza. É só clicar ali, ele vai sair. Eu vou apertar F11 para sair do modo tela cheia. E agora eu vou te mostrar o outro. O outro é esse site aqui, onwriter.com. E ele já vai entrar nesse daqui. Eu vou deixar ele assim. Página inicial. Você vem aqui, ó, experiência e teste, e ele pede aqui para você comprar a versão. É bem baratinho, tá? Acho que são 5, 6, deve estar em euros. Ó, dá para baixar aqui. Na verdade aqui eles falam que como se fosse uma doação para eles poderem manter o serviço. Realmente, 6, 7 dólares realmente é pouca coisa, ou 6,2 aqui em euros, tá? Então eu vou voltar lá na página inicial. Aqui ele mostra como que é o design que vai ficar na hora de você escrever, tá? Eu vou te mostrar também. Aqui fala das vantagens, livros de distração, foco, inspiração. Enfim, ele vai trazendo aqui as o áudio, o fundo, o background, etc. E aqui é mais a opinião de quem usou, onde ele já foi mostrado, ou seja, o Forbes, Fox News. É um aplicativo que muitas pessoas já utilizaram e dá certo por conta disso, ok? Então eu vou clicar ali no experiência, daí ele fala aqui que a melhor experiência é utilizar o fone de ouvido. Ele pergunta aqui qual das duas experiências você quer ter, uma para você começar a ter mais foco. E aqui ele fala, né, para você experimentar a experiência completa. Eu apertei sem clicar, eu vou voltar aqui. Vamos lá. Atenção, olha só o jeito que ele traz. Só digitar. Só digitar. Não tem nada, não é melhor do que o do Drive, né, o do Google, que ele só tem para você digitar. Então, se você precisar fazer
um artigo, etc. Você vai digitando, vai escrevendo naturalmente. Você não tem nenhum tipo de distração. Legal, aqui embaixo ele vai contando as palavras, né? Inclusive o espaço ele conta. Para quem escreve artigo, como eu, sabe que tem aquelas questões, menos de 300 palavras não é o ideal para o Google, mais de 500 que é o normal, acima de 1000 o Google dá mais relevância, etc. Tem essa contagem, só que ele considera o espaço. Aqui dá para você escolher o texto. Essas opções aqui, ó, que são em cinza, liberadas free, desculpa, na versão paga. Ele fala, não está avaliado na versão de demonstração, na versão trial. Inclusive as músicas, ó, você está liberado a música 6. Aqui eu não sei o que é. De página para você poder salvar, aqui você mandar para o PDF e aqui mandar por e-mail. Aqui no segundo mandar por e-mail. Então olha só que legal, às vezes você precisa escrever alguma coisa e tem dificuldade de manter o foco, e essas duas sugestões, como eu disse no vídeo, né, deixar a tela limpa é uma das coisas que mais funciona, pelo menos para mim. Você pode colocar ela aqui no canto, enfim, pode abrir, deixar ela mais para cima, mais para baixo, no canto, enfim, dá para você manusear aqui. Com certeza na versão paga deve ter outros recursos que devem facilitar bastante. Eu entrei em contato com eles, o pessoal da OnWriter, e perguntei se era um pagamento único, como que era. Eles falaram que é o seguinte, tá? Talvez é uma dúvida que você tem. Aqui, ó, vamos lá, na versão paga. Aqui para você dar de presente, dá para várias pessoas, mas ele fala que é por dispositivo, né? Então, se você tiver 2 computadores na sua casa, é uma licença para cada computador. Então, por mais que ele esteja aqui no Windows XP, Service Pack 2, Vista ou 7, no Windows 10, se você tiver, ele funciona com você normalmente. É que você lança, se você tiver algum cupom você acaba lançando, e os termos de uso aqui que ele vai dizer que é uma aplicação por computador. Certo? Espero que eu tenha te ajudado. Existem vários outros, já utilizei muitos, acho que eu já utilizei uns 4 quando eu estava com o canal Portal Financeiro, que eu utilizava para fazer artigos. E esse daqui é bem interessante, principalmente, quer ver, ó, eu vou acessar lá de novo, eu quero te mostrar uma coisa legal. Agora eu vou aqui na experiência 2. O background, olha que coincidência, isso que eu quero mostrar. O background, né, que é o papel de parede, ele ajuda muito na digitalização. Principalmente se você for escrever à noite, deixar um background mais escuro ele é melhor para a sua vista. Né? O ideal aqui é que não tem essa versão, mas se fosse uma cor mais alaranjada. Né? Em outros vídeos eu vou explicando para você o porquê disso. Né? A cor mais alaranjada ela acaba facilitando na hora de escrever, não vai arder tanto o olho, enfim, tem vários outros benefícios, certo? Eu vou escrever ao longo do dia, que legal, tem a teste 1, a experiência 1, que é o que eu recomendo, né? Se você for escrever ao longo do dia, você utiliza essa daqui, e se você for escrever no período noturno, utilize essa daqui, vai ser melhor para a sua vista, certo? Obrigado. E aí, você conhecia os dois aplicativos, não conhecia, gostou, não gostou? Se você utilize ele por algum tempo e tomara que ele te ajude, espero realmente que ele contribua para você conseguir ficar mais tempo concentrado no momento de escrever, que às vezes realmente não é tão simples parar e fazer alguma dissertação, fazer algum texto que envolve um pouquinho mais da capacidade crítica, né, que é algo que a maioria das pessoas não estão acostumadas a fazer, e esses aplicativos eles contribuem bastante para isso. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.